Olá, Pronto. pessoal. Bem-vindos ao canal da Cláudia Enfermeira, onde a saúde está sempre em primeiro lugar. Nós hoje temos um convidado muito especial, que é o Dr. Marcos Antônio, e nós vamos tratar de um tema que é de extrema importância para a sociedade e pouco debatido entre as redes, entre as pessoas, e que causam aí impactos na infância. Eu gravei um vídeo sobre os impactos da infância, e esse aqui é só uma continuidade. Nós estaremos falando sobre alienação parental. Doutor Marcos Antônio, seja muito bem-vindo. Ele é um dos voluntários do nosso projeto, está aí no corpo jurídico, um dos advogados que abraçaram essa causa social, que vai estar aí nos esclarecendo de fato o que é, doutor, essa alienação parental. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou Marcos Antônio Silva, né? Como já explicado, sou advogado, atuo em diversas áreas do direito, entre elas o direito de família. Um dos temas bastante relevante nos dias atuais, né? É a condição de alienação parental. Por conta de uma alienação, o juiz pode ter uma dificuldade para decidir uma condição de pensão alimentícia, de guarda de filhos, né? E assim por diante. Então, esse tema é bastante relevante. Vamos lá. Alienação parental. Alienação parental é a prática de tentar afastar, a grosso modo, né? A forma de falar, tentar afastar os pais ou o pai da relação com o menor ou com o adolescente, né? Pode ser criança, pode ser adolescente, embora esse adolescente já tenha um certo discernimento, o Código Civil trata crianças e adolescentes nessa condição como iguais. Então, esse ato de tentar afastar através de meios conhecidos no direito como ardilosos, ficar imputando, atribuindo ao pai condições que ele realmente não tem. Isso é alienar, agir com mentiras para poder trazer um afastamento entre o menor e o seu pai. Entendi. Mas essa alienação pode ser feita somente pelos pais ou também por qualquer outro membro da família? Pode ser considerado alienação parental? A alienação pode ser considerada, pode ser realizada também por outro membro da família, sabe? Pode ser membros da família, inclusive desse pai, sabe? Não é só pelo membro que está do lado oposto, pode ser também realizado por pessoas da família do pai que não gostam dele ou que têm a intenção de afastar para favorecer a mãe, ou na cabeça deles favorecerem, né? Porque, na verdade, todo o prejuízo nisso vem, além de pro pai, vem também para a criança, e principalmente para a criança, né? Doutor Marcos, como é que a gente pode estar identificando essa alienação parental? Olha, é muito simples. As pessoas que convivem, né, com a criança pode estar notando diferenças, a forma de agir. O próprio pai pode estar observando que a criança está se afastando, está com um pouco de medo de estar com ele, não respondem mais às ligações, as mensagens atualmente, né, em época de WhatsApp, as mensagens que são mais propícias, ele já não responde, e assim por diante. Então, com essa observação, deve ser tomada diversas outras medidas, das quais existe o judiciário, pode ter também a necessidade de um acompanhamento, né, do menor e da família para poder identificar as formas de resolver as questões da alienação. Entendi. Então, é bem importante que a mãe esteja bem atenta sobre essa situação, né? Porque não somente a família dela, como a família do pai da criança pode estar interferindo nesse processo, e até ela mesma pode estar tentando, de alguma forma, prejudicar a relação do pai com o filho, e até mesmo o pai pode estar fazendo o mesmo papel de tentar Inverso. prejudicar essa relação. Porque quando a gente traz um assunto como a alienação parental, dá para perceber que é para a parte do pai, né? Aquela parte paterna. Exatamente. Depende disso. É para qualquer membro É, da família que pode estar exatamente. preocupado com essa situação, não é isso? Isso. E fica mais fácil até para a gente entender a condição, entendendo parental por parente. Parentesco, né? Porque Isso, a relação de parentesco é de um
tentar afastar um parente daquela criança através de meios indevidos. Claro. E os exemplos, assim, bem claros dessas condutas, assim, no dia a dia, como é que a gente pode estar caracterizando a alienação parental? Exemplos bem práticos para ficar a É população muito fácil. bem atenta. Assim, ó, antes de qualquer coisa, vai existir motivos, embora não devesse ser chamado de motivo, né? Porque quando a gente entende por indevido, não tem justificativa. Mas o que vai levar um familiar a agir dessa forma, normalmente, é quando já há um debate de com quem a criança vai ficar, Uhum. o valor de pensão alimentícia, ou ainda que não haja pensão, se o valor que um familiar que não está com a criança está doando, está dando, está cedendo para outra parte, está sendo suficiente. Então, quando as pessoas têm um problema e não conseguem resolver administrativamente, como nós falamos, sem ir para a justiça, Uhum. normalmente começa a querer afastar, atrapalhar a convivência para que, com aquela condição, o pai, vamos citar o pai, ele comece a arcar com o que a mãe quer para que esse possa ter mais acesso à criança, certo? Então, assim, as condições podem ser dificultar a autoridade parental. Em que sentido? O pai, mesmo que ele não tenha a guarda da criança, ele é autoridade. Sim, Ele precisa conviver com a criança, ele precisa conversar. Então, assim, não adianta falar, ah, você não precisa obedecer ele, porque, embora seja seu pai, ele não age como pai. Essa é uma das formas, sabe? Dificultar o contato da criança. Muitas vezes, eu me deparo, inclusive no meu exercício da profissão, com crianças que não foi criado com o pai, mas ele gosta do pai, ele quer ver o pai. E a mãe dificulta, manda para casa do avô. Ah, você não tem uma decisão judicial, não tem uma liminar que me obrigue. Quando você for para a justiça, você pode conseguir. Então, são essas formas. Tudo que afastar, o que dificultar a convivência entre pai e filho, ou mãe e filho, são uma das formas de alienação. entendi. E como é que essa alienação parental pode ser combatida, doutor? Olha só, para combater essa alienação parental, antes de qualquer coisa, vai precisar ser identificada, né? Sim, As pessoas que cercam essa criança, essa família, esse pai ou mãe que está causando a alienação, precisa, antes de qualquer coisa, conversar com ela própria. Porque pode ser que a pessoa esteja fazendo algo que não sabe ser indevido, sabe? Então, tomando essa medida e não tendo resultados, a gente tem o Conselho Tutelar, a gente tem a Defensoria Pública, o Ministério Público, o próprio juiz, através do Sejusc, que aqui em Salvador funciona dentro do Fórum das Famílias, que é o Centro Judicial de Resolução de Conflito, pode ser indicado, a pessoa pode também fazer denúncia, até no Conselho Tutelar, e essa família vai passar a ser assistida, observada de perto, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. entendi. No caso, o senhor já acabou falando aí das leis vigentes, o que pode ser feito nesses casos, não é isso? Denúncia, Também, a denúncia, o próprio reconhecimento da situação, por qualquer membro da família, não é isso? exatamente. E as providências que são adotadas pelo juiz é justamente essa que o senhor acabou de falar. Exato, tem essas e outras ainda mais drásticas, né? Porque normalmente o juiz só age a regra do direito brasileiro, né? Não só para essa condição de alienação parental. Em geral, o juiz só age quando ele é provocado. Ele tem que ser provocado por alguém, alguém tem que denunciar, alguém tem que mover uma ação para que ele tome conhecimento. Uhum. Fora disso, ele não age, certo? Então, assim, depois do, da situação chegar ao conhecimento do juiz, ele tem uma gama de ações que ele pode tomar, desde a mais simples, que é simplesmente uma advertência dessa pessoa que está causando a alienação, informando que ele não pode fazer isso sob penas de perder a criança, de da guarda passar para o outro lado, sabe? Inclusive, algo que é comum ser feito é o juiz determinar que a pessoa que está sofrendo alienação
visite a criança constantemente, independente dessa pessoa que está alienando querer ou não. Interessante. Tanto o genitor pode ser liberado para estar com a criança na casa da genitora ou em outro lugar de uma forma assistida, como a criança também pode ser liberada ou enviada para a casa do genitor, certo? De uma forma mais gravosa, vamos dizer, após essas tentativas e não tendo resultado, o juiz pode até mesmo passar a guarda para o outro genitor que está sofrendo alienação. Pode determinar a guarda compartilhada, que ao contrário do que muita gente pensa, a guarda compartilhada não é aquela guarda que a mãe tem o filho e o pai vai passar nos finais de semana para pegar, não. Sim. A guarda compartilhada vai ser 15 dias na casa de cada um. Uhum. Entendeu? Que não é bom. Eu entendo que isso não é bom nem para a criança, nem para os pais. Sim. Então, a gente sempre tem que conversar, identificar, para buscar o meio termo, lembrando que o que se busca aqui, principalmente, é o bem-estar da criança. A alienação não faz bem para a criança e o direito dela precisa ser preservado. Maravilha. Essas e outras situações, doutor, eu vou deixar claro que o senhor, como voluntário, né, pode estar esclarecendo, fazendo encaminhamentos aí, porque esse é o nosso propósito social. Um dos propósitos de ter um representante jurídico na nossa equipe é justamente facilitar à sociedade esse acesso aos direitos, esse acesso às informações jurídicas e os encaminhamentos, né, que de forma gratuita torna aí mais fácil o alcance do objetivo, seja ele social ou seja ele de saúde, porque o nosso objetivo, de Perfeito. fato, é estar tratando sobre essa situação de alienação parental, não esquecendo que isso mexe psicologicamente, né, que são os prejuízos psicológicos e afetivos da criança, que nós estaremos tratando aí especificamente com a nossa também parceira voluntária, a psicóloga Andresa Lima. Nós estaremos aí também gravando um vídeo em outro momento para estar esclarecendo sobre esses prejuízos psicológicos e afetivos que a alienação parental causa. Doutor Marcos, meu muitíssimo obrigado. É um prazer sempre tê-lo aqui. E sem esquecer que realmente juntos somos mais fortes por uma saúde pública de qualidade e que todos que se necessitarem participarem desse processo de contemplados com o nosso trabalho, coloquem aí nos comentários, se inscrevam no canal, ative o sininho, dá aquele like aí para aumentar nossa moral e aumentar o número de pessoas bem informadas. Obrigada, doutor Marcos, e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Igualmente.